Fala aí pessoal, beleza? Vamos para a aula de Fibonacci hoje. Continuando o nosso módulo de análise técnica, análise gráfica. Vou falar um pouco dessa ferramenta que basicamente todos os traders utilizam. Ela é baseada em matemática, ela é pura matemática na verdade, né? Se vocês pesquisarem no Google, a origem do Fibonacci tem toda uma história por trás disso. A origem do ser humano, Leonardo da Vinci, tem muita coisa envolvida. Mas a aplicação dela no trade que eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje. Então, o conceito de Fibonacci. O conceito é bem simples. É um indicador técnico que adiciona linhas horizontais no gráfico para indicar níveis notáveis de suporte e resistência. Lembra que a gente aprendeu na última aula o que são suportes e resistência? Fibonacci vai nos mostrar níveis de suporte e resistência. Ele é possível utilizar em todos os gráficos, índice, futuro, forex, ações, criptos, e muitos traders consideram a retração de Fibonacci como uma fonte confiável de sinais de compra e venda, os quais são fornecidos pela ferramenta com base em diversas retrações e expansões graduais entre os pontos mínimos e máximos. Beleza? O que é retração e expansão de Fibonacci? A retração vai nos mostrar os níveis do preço, onde o preço pode encontrar uma resistência ou um suporte durante a correção de movimento. Beleza? Ou seja, o gráfico fez uma movimentação, uma onda de alta, por exemplo, nós traçamos Fibonacci e vamos encontrar os níveis que ele possa parar caso ele venha a fazer essa correção. A expansão vai nos indicar onde o preço pode chegar após o rompimento do ponto máximo dessa expansão. Beleza? Após ele fazer uma correção, ele volta para romper, ou então rompe em tendência contrária, e nós conseguimos ter níveis futuros onde o preço pode vir a encontrar suporte e resistência. Beleza? Aqui fala um pouco sobre a história, a história do Fibonacci, como foi desenvolvida essa técnica. É uma técnica muito antiga, um matemático fez. Tem lá uma história dos coelhos, a reprodução dos coelhos. E aqui fala da sequência de Fibonacci, que é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Ou seja, os dois últimos números têm ali uma relação que vão nos trazer o próximo número. Ok? Conforme a sequência avança, a relação entre o número e o seguinte se aproxima cada vez mais de 61,8%. É assim que obtemos o primeiro nível de retração. 55 dividido por 9 igual a 61,8. O segundo nível é obtido por meio da divisão de qualquer número pelo segundo número, à sua direita, 34,89, e assim por diante. Assim foram concebidos, né, os níveis áureos, né, os níveis de Fibonacci, que é o 61,8, 38,2, 23,6, e seguindo essa lógica, dividindo 1 por 1 dá 100, que é o ponto máximo, e 1 por 2 é igual a 50, que é a metade, que é o ponto chave do Fibonacci. 50, 61,8, 38,2, 23,6, 0 e 100. Beleza? Esses são os níveis que a ferramenta vai nos mostrar no gráfico. Aqui tem um exemplo em imagem de uma movimentação. O gráfico veio aqui uma tendência de alta, fez uma tendência de baixa, fez essa pernada de baixa. Nós usamos a ferramenta, puxamos de cima para baixo, aqui do 100 até o 0, e temos aqui os níveis de retração. Não quer dizer que ele vá parar sempre no 78, sempre no 61, sempre no 50, não. Se fosse assim era fácil demais, né? A gente não precisava de nenhuma outra ferramenta. Então esses pontos são suportes e resistência. Nós vamos operar a reação do preço em cada ponto desse. Se for um scalp, uma operação mais curta, nós entramos aqui, vendemos aqui, saímos aqui, compramos aqui, saímos aqui, e assim sucessivamente. A cada vez que ele nos mostrar uma reação contrária ao movimento, por exemplo, ele está aqui com força de alta nessa correção. Quando ele mostrar um padrão de perda de força ou de indecisão nos candles,
nós vamos fazer a operação, beleza? Então, aqui tem um exemplo de expansão de Fibonacci e esse aqui de retração de Fibonacci. Eu vou estar mostrando no gráfico agora. Pronto. Aqui tem o gráfico, o INJ22, é o gráfico do mini índice que está rodando agora. O gráfico ele tem essas letras, é sempre o IN, que significa o mini índice, e a letra J, ela vai variando conforme, acho que é 2 ou 3 meses, sempre vai mudar o ativo. Quando ele estiver próximo de vencimento, ele vai te mostrar aqui qual será a próxima letra, beleza? E sempre seguido pelo 22, se for o ano de 22, 21, se for o ano de 2021, e assim sucessivamente, beleza? Aqui nós temos aqui um gráfico limpo, vou estar pegando aqui. Quando você enxerga uma movimentação, pode ser até uma movimentação pequena. Se você pega aqui a ferramenta de Fibonacci, por exemplo, fez essa movimentação de alta, marquei da mínima até na máxima. Veja só, opa, aqui da mínima até na máxima desse movimento, beleza? Peguei a mínima, o gráfico veio andando, fez essa movimentação expressiva, eu tracei aqui da mínima até na máxima. Onde é que o preço veio corrigir? Fez a correção no nosso nível de 50%. É um nível chave? É um nível chave. Não perdeu força? Perdeu força. Fez um sinal de candle que nós estudamos? Fez um sinal. O que esse sinal está nos mostrando? O gráfico veio com força vendedora, com briga, mas sempre prevalecendo a ponta vendedora, empurrando para baixo. Quando chegou nesse nível, ele fez a movimentação para baixo no início do candle, lembra? Deixou o pavio para cima. O que o pavio nos indica? Perda de força vendedora. E a ponta compradora conseguiu ainda fechar positiva. Então aqui nós temos um cenário ótimo para fazer uma entrada. Uma retração de Fibonacci. Bacana? Então, e como é que funciona a expansão de Fibonacci? A expansão tem várias expansão ou projeção, tem vários modos de utilizá-la. Então você pode pegar aqui, também essa é a ferramenta de projeção, né, que é a expansão. Eu pego aqui a mínima até a máxima, faço até a correção dele e ele vai me dar aqui os outros níveis. Eu vou excluir aqui a retração que nós fizemos para vocês enxergarem. Veja só, eu tracei da mínima até na máxima e puxando aqui. É como está na nossa aula. Da mínima na máxima e puxa na próxima mínima que ele fez. E ele vai nos dar as expansões dos próximos níveis. Beleza? E veja só como é que ele respeita. Ele vem, faz a movimentação, vem, encontrou aqui acabou o dia, né? Começou o outro dia. Né? Ele já começou o outro dia com um gap de baixo, ou seja, ele fechou aqui em cima e não abriu no mesmo nível. Ele abriu lá embaixo. Pode ser por alguma notícia que teve durante a noite, alguma coisa que aconteceu, alguma negociação e tal. Ele fechou com esse espaço. Mas veja só que ele já abriu com uma força tremenda de venda, fazendo uma vela aqui em 5 minutos, uma vela de 300 pontos. Só que essa vela, veja onde ela perdeu força, no nosso nível de 61.8. Deixou mais uma vez um pavio. Tá aqui o pavio. O que esse pavio nos indica? O preço veio, bastante gente vendendo. Quando chegou aqui, bastante gente comprou e empurrou o preço para cima. O preço não conseguiu se manter vendedor e fechou perdendo força. O próximo candle que abriu já recuperou tudo para cima. Beleza? Então esses pontos tem sempre essa briga. O preço foi lá próximo do nosso 100%. Lembra que eu falei que não é sempre uma linha, é sempre uma zona? Então aqui é uma zona.
Então nós temos aqui sempre zonas de suporte e resistência. Você não pode ficar esperando o preço ir lá e bater na linha. Muitas vezes ele vai fazer isso, porque é matemática. Mas às vezes ele chega perto. Se você ficar esperando o toque dele na linha, você vai perder a oportunidade. Você tem que identificar a reação do preço, o conjunto de candles que vai estar te mostrando. Veja só, outra vez, perdeu força. O próximo candle já foi um candle negativo. Com o tempo vocês vão pegando isso, esse feeling, né? O sentimento de mercado, de ver que o gráfico veio com bastante força, chegou aqui, perdeu força, o próximo candle veio negativo, o próximo candle negativo também. Então o preço iniciou outra correção, fez a correção, veio até onde? 61.8 de novo. Dentro dessa correção até no 61.8 ele teve várias, desceu, teve várias descidas e subidas, vários pontos de briga. Veja só, onde foi esse ponto onde ele teve uma explosão? No 50%. Por quê? Muita gente espera ele chegar próximo aos 50%. Quando ele chegou aqui nos 50%, o que ele nos deixou? Mais um candle dos que a gente estudou lá na primeira aula de candle. Então, um padrão de candle. Veio com força vendedora, já perdendo força vendedora. Conseguem ver pelo último candle. Não teve muita força vendedora, já teve uma reação compradora. O próximo candle veio testar os 50% e as pessoas já começaram a comprar. Só que aí é que tá. As pessoas compraram. Quem foi esperto e buscou aqui um alvo de 1 para 1, como a gente estudou, olha, fez a entrada aqui, buscou um alvo do mesmo tamanho da entrada, foi o take, pegou o dinheirinho, saiu fora. Por quê? Daí veio os institucionais e falaram, não, o preço ainda está caro, eu quero comprar mais barato. Aqui para mim é caro, eu vou jogar lá embaixo para me comprar mais barato. E olha a pancada que eles deram. Daqui teve briga dentro da faixa de Gaza. Essa aqui é a nossa faixa de Gaza, beleza? A região entre os 3 pontos é a região onde sempre tem briga, beleza? Então o que a gente nota? Os pontos de suporte e resistência do Fibonacci são pontos bem confiáveis que vão nos proporcionar ótimas entradas. Então a gente tem que saber identificar isso, a reação do preço em cada uma dessas zonas. Veja só, chegou no 100% da expansão. Nós fizemos aqui a primeira projeção, a primeira retração, pegamos uma entrada, fizemos a segunda projeção, quando ele rompeu, fizemos a projeção dos níveis, ele fez a correção, nos deu a entrada, outra entrada, beleza? Olha essa venda, quem pegou essa venda aqui em cima, muita gente. Quem tem mais dinheiro para operar, quem tem uma banca maior, consegue operar com mais contratos, tem mais capital alocado na corretora, pega uma venda dessa, com stop aqui em cima, ou até mais alto por segurança, porque eles têm dinheiro para poder arriscar sem estar arriscando o seu dinheiro, arriscam sempre de 1 a 3%, por exemplo, você consegue entrar ali nessa posição. Uma entrada de venda aqui, por exemplo, buscando 1 para 1 ou 2 para 1. Vamos supor que a pessoa entrou aqui com 2 contratos. Primeiro contrato, ela saiu no 1 para 1. O segundo contrato, ela leva até aonde ela quiser. Beleza? Mas isso tudo eu vou ensinar vocês como carregar uma posição, quando operar com mais contratos. Beleza? Como funciona a questão de pontuação. Então essa foi a aula de Fibonacci. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar, que eu vou ter prazer em explicar tudo. Beleza? Que foi um exemplo no mini índice
que é o ativo que nós vamos operar, que é o que eu mais opero e é o que eu aconselho a vocês operarem, quem tem um capital pequeno, porque ele permite uma alavancagem onde você vai conseguir obter um resultado melhor, mais rápido, claro, se você tiver disciplina e gerenciamento, beleza? Então até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, um abraço, falou!